Bordejarte, uma viagem pelo mundo da arte, com a professora Kelly Duarte. Lá vamos nós para mais uma viagem. Onde iremos hoje? Para a terceira e última viagem em nossas origens brasileiras. Navegaremos dessa vez por nossas matrizes africanas. Mas você sabe onde fica a África? A África é um continente que, digamos, fica bem ali na nossa frente. Só que tem todo o Oceano Atlântico nos separando. A África está bem aqui, ó. Um continente grande em tamanho e cultura, com muitos países. Dos africanos, herdamos muita cultura. É a nossa cultura afro-brasileira. Mas você sabe por que e como os africanos chegaram até o Brasil? Essa imagem é uma obra de Cândido Portinari e se chama Navio Negreiro. Eram em navios que os africanos vinham para o Brasil. Por isso ficou conhecido como Navio Negreiro, porque trazia os africanos, que são negros, claro. Só que eles não vinham porque queriam, não. Eles vinham obrigados. Eles eram extremamente maltratados. Eram presos pelo pescoço, puxados por cordas e levados até esse tal navio, onde eram amontoados, tratados como animais. Era terrível, maldoso, medonho. Em uma longa e sofrida viagem, muitos morriam no trajeto. Em meio a esse sofrimento, os que conseguiam sobreviver a esse pesadelo eram vendidos para um dono, Deus o livre, que fala horrível, mas que geralmente era alguém, que estava à frente da mineração de ouro ou da plantação de cana, alguém rico, o senhor dito na época, que os colocava para trabalhar como escravos por horas e horas, sem descanso. Eles desempenhavam as mais diferentes funções: agricultura, criação de gado, trabalho doméstico. As funções eram várias. Os direitos, nenhum. Eram escravos. E eles apanhavam cruelmente, sofriam muito, muito. Era absurdo. Essas pessoas ricas, donos deles, esse termo horroroso, tinham funcionários que ficavam ali vigiando e castigando os escravos. Ser escravo é e sempre será uma crueldade, algo monstruoso. É uma luta contra isso. E motivo de luto pelos que já foram escravizados. Muitos dos escravos, naquela época, tentavam fugir daquela situação, claro. Se eles fossem pegos, eram ainda mais maltratados para servir de medo, de lição para os outros não quererem fugir. Mas graças a Deus, alguns conseguiam fugir. E eles criavam até alguns povoados, que são chamados quilombos. O quilombo mais famoso, foi o Quilombo dos Palmares, que era liderado pelo Zumbi dos Palmares. Ele junto com todo o seu pessoal lá, enfrentou muitas situações difíceis. E ele, infelizmente, em um dia 20 de novembro, acabou sendo morto. E em homenagem a ele e a toda essa luta, no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Claro, lembrando que não é só esse dia que isso tem que ser conversado e lembrado, Consciência negra é todo dia, é todo momento. Há várias comunidades, quilombolas, remanescentes desses quilombos, até hoje, no país. Aqui no mapa mostra alguns. O maior desses quilombos é o Quilombo Calunga, que fica aqui no nosso estado, que abrange 3 municípios: Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. A escravidão no Brasil durou muito tempo, mais de 300 anos. Algumas leis, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, 1871, a Lei do Ventre Livre, 1885, a Lei dos Sexagenários, vinham, dando ideias abolicionistas, ou seja, para acabar com a escravidão. Só que só em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, a lei da abolição, ela foi assinada pela princesa Isabel. Eles estariam, então, livres, não poderiam mais ser escravizados. Mas
livres, mas sem condições de recomeçar, né? Muitas das vezes. E essa luta, né? Todos esses resquícios, claro, né? Desse tão cruel sofrimento, né? É sentido e lutado, né? Até hoje. A luta continua, deve continuar, né? A luta pelo respeito, a luta pela cor, a luta da coragem, a luta da resistência, a luta pelo respeito. Porque, infelizmente, existem pessoas racistas. O racismo precisa acabar. Vidas negras importam. A herança na pele. Os filhos dos negros com os brancos, né, são chamados de mulatos. E os filhos das pessoas negras com as pessoas indígenas são chamadas de cafusos. Dos negros herdamos a pele negra, o cabelo crespo, né, também chamado de cabelo afro. Os lábios grossos, né? Fico pensando aí nessa moda de preenchimento labial. Olha que lindos lábios naturais. Não é mesmo? E os penteados, né? Tranças maravilhosas, uso de acessórios, como os turbantes, por exemplo. A herança no falar. Parte das palavras africanas, né, aqui no Brasil, são da língua Iorubá. Iorubá é um grupo étnico, né, da Nigéria, né, e no Brasil o Iorubá foi oficializado como patrimônio imaterial no Rio de Janeiro e em Salvador. Ele é muito usado em ritos religiosos afro-brasileiros. Aqui algumas palavras, né, de origem africana. Capanga, o nome do nosso canal. Abadá, fubá, moleque, dengo, cafuné. Como é bom o cafuné, não é mesmo? Quitanda, muvuca, axé. Caçula, mingau, angu, muqueca, tanca, cafundó, tagarela, matuto, samba. Segundo Gilberto Freire, né, que era um sociólogo, o negro fez com as palavras o mesmo que com a comida. Retirou-lhes as espinhas, os ossos, as durezas, deixando somente a suavidade das sílabas moles. O dói passou a ser dodói, a bunda bumbum, a criança recém-nascida neném, o pai papá, o sapato papato. A duplicação, né, repetição dessas sílabas ameniza a fala, ofertando-lhes uma musicalidade de todo especial. Nenhuma cultura, nenhuma gente, nenhum povo depois do português, né, que eram os chefões, enfim, exerceu maior influência na cultura brasileira do que o negro. Quase todo brasileiro traz a marca dessa influência. Da negra que o embalou e lhe deu de mamar, da sinhá que lhe deu de comer, da preta velha que lhe contou as primeiras histórias de bichos e mal-assombrados. Herança no sabor. Né? A herança afro aqui na comida vai dos ingredientes, como inhame, banana, quiabo, dendê, e as receitas, claro. Caldo, pirão, vatapá, acarajé, quibebe, cuscuz, feijoada. Herança no brincar. Algumas brincadeiras de origem africana são escravos de Jó, mete-mete ou o chamado elástico, Matacuzana, que é tipo Três Marias, né? Que a gente brinca normalmente com bolinha de gude, terra-mar, a herança na música. Na música, talvez uma das maiores heranças que nós temos. A herança nos ritmos, como machixe, maracatu, que tem maracatu nação e maracatu rural. O samba, né? Maravilhoso samba, que tem diferentes tipos, né? Samba raiz, samba de roda, de coco, enredo, pagode. O choro, que é considerada a primeira música urbana tipicamente brasileira. Aqui na foto, né, Pixinguinha e os Oito Patutas, que era o nome da banda deles, né, tocando lá em Paris. Pixinguinha fazia aniversário dia 23 de abril, por isso é o Dia Nacional do Choro. Chiquinha Gonzaga também, né, também era descendente, né, de negros, contribuição incrível na música, ela compôs samba, choro, aqui o Pixinguinha novamente, Cartola também, contribuição incrível para o samba, a capoeira, né, que é uma dança, considerada também um esporte, né, e também uma música. A bossa nova, né, que é uma releitura do samba, com menos instrumentos, mais sussurrado, né, mas, enfim,
mais lento. O axé, né? O axé music, que é um ritmo que surgiu nos anos 80, né? A palavra axé, de origem iorubá, significa energia boa, né? Desejo axé para você, desejo coisas boas. Os instrumentos. Boa parte dos instrumentos de origem africana são de percussão, ou seja, precisam ser sacudidos, né? Ou batidos com as mãos ou com algum instrumento, né? Alguma ferramenta. Aqui o afoxé. O afoxé também é um nome de um bloco, né? Aqui os filhos de Gandhi. Xequerê, agogô, balafon, que é um tipo de xilofone, caxixe, atabaque, pandeiro, reco-reco, berimbau. A herança nos costumes. Os africanos, claro, eles tinham, né, gente, a sua língua, a sua religião, e o candomblé e a umbanda são, então, as religiões brasileiras de origem africana. Tem gente que fala isso, aquilo por pura ignorância. É uma religião como outra qualquer e merece todo o nosso respeito. Os orixás, né, são os, digamos, santos, né, da umbanda e do candomblé. Aqui na imagem é Iemanjá, dos orixás mais famosos, né, mais populares. O Bumba Meu Boi é uma mistura de elementos, na verdade, não só africanos, mas também indígenas, né? Temos as congadas, né? Aqui em Catalão, em Goiás, nós temos as congadas, Marabaixo, Maculelê, as escolas de samba, os blocos de carnaval. Um dos primeiros foi o Ilê Aie, né? Em Salvador. Aí a dança na arte. Tudo que nós falamos até agora é arte, é cultura, né? Mas em relação às artes visuais, né? A pintura, a escultura, o desenho, enfim, por muitos anos, né, seguiram o padrão europeu, né? Que infelizmente as artes visuais, né, eram, né, digamos, mais praticada pela elite. Mas alguns artistas negros, né, se destacaram, como Aleijadinho, José Teófilo de Jesus, Estevão da Silva, Arthur Timóteo da Costa. Foi só a partir do século XX que artistas negros começaram a produzir obras autorais, né, coisas que eles queriam, assim, né, coisas com a cara deles, como o Heitor dos Prazeres, que representou muito bem, né, as rodas de samba, Mestre Didi, né, mais na escultura, e Rubem Valentim. Agora é o seu momento Mãos Criando Obra. Vá até a plataforma Avagar e realize essas atividades que estão ali, certo? Foi muito bom navegar com vocês. Bom trabalho e até a próxima aula. Verdade, negro é uma cor de respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão. Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino e amor. Negro também é saudade, um sorriso negro, Um sorriso negro, agora negro, um abraço negro, 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 negro. traz felicidade.